Aqui eu mostro uma outra interpretação da recursividade aqui usando como exemplo, né, o cálculo do fatorial. E essa interpretação é uma interpretação do tipo pilha, né? Como eu falei, é como se ele estivesse empilhando lá as informações na memória. Então, vamos pegar o exemplo aqui. Eu estou calculando o fatorial de 6, né? Então, o fatorial de 6 ele não tem, mas ele tem o fatorial, ele vai chamar, quer dizer, ele não tem o retorno, né? Ele vai retornar n vezes o fatorial de n menos 1, ou seja, vai retornar 6 vezes o fatorial de 5. E isso ele não tem ainda, porque ele não tem o fatorial de 5. Então ele vai calcular, ele vai empilhar, né? Fatorial de 5 vezes o fatorial de 4. Ele não tem o fatorial de 4. Então ele vai fazer mais uma chamada recursiva, multiplicando 4 vezes o fatorial de 3, né? Que não tem fatorial de 3. Então ele vai fazer mais uma chamada recursiva, 3 vezes o fatorial de 2. E aí a gente tem essa noção de que ele está empilhando essas chamadas, né? 2 vezes o fatorial de 1 e, finalmente, 1 vezes o fatorial de 0, onde a gente chega no caso base, em que ele apresenta um retorno para a gente. E esse retorno vai sendo o retorno subsequente aí aliás, o retorno dos casos anteriores, né? A gente vai agora desempilhar essa pilha, né? Porque agora a gente tem um retorno de fatorial de 0. Então vai ser 1 vezes o fatorial de 1, que é o retorno dessa chamada, que é o retorno do fatorial de 1, né? E aí a gente substitui desempilhando no resultado do caso anterior. Então eu vou jogar só o 2 multiplicando esse 1 vezes 1, porque ele é 2 multiplicado pelo retorno do fatorial de 1, né? Então eu só vou escrever desse jeito, né? Para vocês entenderem que depois ele vai. O cálculo que ele vai mostrar aqui vai ser exatamente o cálculo do fatorial. Isso daqui é o retorno do fatorial de 1, né? Isso daqui é o retorno do fatorial de 2. Então por isso que eu vou multiplicar só por 3 aqui quando eu desempilhar aquela chamada. Isso tudo que está aqui é o retorno do fatorial de 3. Então, vou multiplicar por 4. E assim por diante. Por 5, por 6. Terminei de desempilhar, então já sei que acabou. Então, nesse processo de multiplicação contínua, na verdade, eu deixei explícito aqui o cálculo, mas ele já está acumulando lá dentro. Ele já está acumulando o resultado dessas operações de multiplicação. E ele descobre no final, né, quando terminou de desempilhar tudo, que o fatorial de 6 é 720.